Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou um entusiasta da tecnologia, apesar dos pesares, né? Mas certos questionamentos a gente tem que pôr à mesa. E eu digo questionamentos mesmo. Alguns deles, por exemplo, é, são quanto ser anti-tecnológico, digamos assim, ou ser recalcitrante a novas tecnologias, é puro ludismo ou até uma questão de saúde individual. Perfeito? E por que disso? Desses questionamentos. Por exemplo, se você for ver, eu não sei quando você está vendo, mas uma das promessas para os anos 2010 e que foi para o 2020 e que foi de novo prometido para 2020 e que foi, não sei se vai ser vingar de novo nos anos 2020 ou vai ser requentado para os anos 2030, seriam os metaversos e as realidades virtuais, digamos assim, que são mais reais do que a própria realidade, digamos assim. Por exemplo, tem gente pesquisando ainda, mas o Google tentou, com seu óculos lá, tudo mais, e não deu certo. A Meta, que é dona do Facebook, virou a Meta, por exemplo, investiu uma tonelada de dinheiro para criar o metaverso e não vingou no sentido mercadológico. A Apple está investindo junto com a Ray-Ban com um óculos digital para criar o metaverso e tudo mais, certo? Então, é o seguinte, já temos a gente vendo que o mercado não está respondendo positivamente, aí eu digo o mercado, no caso, os consumidores. Seja por falta de entendimento, seja porque realmente o produto é ruim, o marketing não soube trabalhar, porque toda inovação, quando a gente tem, principalmente em tecnologias, a gente tem umas décadas de pesquisa, de erros e acertos, de gastos mesmo, antes dele se tornar um investimento, de gente arriscando dinheiro e perdendo até chegar a esse produto que nós iremos consumir e aí, né, nós aí sim faremos, compraremos, usaremos e faremos um bom ou mau uso, né? Então assim, por hora as inteligências artificiais são o top do momento. Se você for ver, assim, dá até para ranquear, digamos assim, as mais inteligentes das mais menos inteligentes. Você tem o chat GPT, que está muito afinado, você tem o Copilot também, que está bem afinado. Quando eu digo afinado, ele já responde determinada coisa e faz. Você pede e faz, entendeu? Outra coisa basicamente outras inteligências artificiais que estão já menos avançadas, ou seja, estão menos inteligentes, como a Siri da Apple, e eu digo nesse momento que eu publiquei o vídeo, tá? A Siri da Apple, o Gemini do Google, o Grok do Twitter e outras mais eu posso dizer, tá? E eu digo isso assim, inteligência, como teve o caso do menino que foi pedir um negócio, ficou teimando e conseguiu arrancar um se mate, algo em sentido de se extermine, você fará um bem melhor para a humanidade. Isso daí foi por quê? Porque você tem um ser pensante, sem valores, sem ética, porque se você colocar isso, o Google tentou colocar valores na inteligência artificial e aí surgiu chineses, desenhos de chineses, japoneses, homens, mulheres, negros, vestindo o uniforme alemão da Segunda Guerra de 1943, né? Então, assim, imagine só. Perfeito? Então, para você ter uma noção de como
valores e inteligências são coisas dissociadas. Então, assim, é também algo que a gente vai ver. Isso aparece, por exemplo, eu não li o livro do Isaac Asimov, mas eu li o filme do Spielberg que trata disso, que é o Eu, Robô. Que o que ele fala no final, basicamente os robôs tomam a decisão de que a função deles é preservar o bem-estar do ser humano e, bom, basicamente nós sabemos o que fazer, então o ser humano fica em casa e nós serviremos eles e trabalharemos para eles serem felizes. E quem resistir será morto com piedade, afinal não queremos ninguém triste, né? E aí surge o conflito entre homens e máquinas, né? Do filme. Perfeito. Então, bom, basicamente também temos isso para se pensar, inteligência com ética. Afinal, nós, seres humanos, nascemos com inteligência e quando já nos tornamos adultos, por volta dos 6 anos, adultos não, mas por volta dos 6 anos já temos os nossos valores inculcados. Perfeito. Então, assim, a gente já tem a inteligência e a gente já tem os valores, coisa que as máquinas não têm, entendeu? E quando elas desenvolverem, nunca saberemos. Há notícias, assim, de tudo mais, mas, assim, de fato, essa pesquisa vem de muitas frentes, de várias amplas, e tem também, eu posso dizer que tem pelo menos, eu posso dizer que tem pelo menos 40 anos de pesquisa disso, certo? E assim, quando eu digo isso, é basicamente porque eu gosto de ciência, acompanho, não só ciência, mas também as outras áreas que ela envolve, em todas as ciências, né? Até das mais triviais até as mais digamos assim, que ganham Nobel, né? Mas são interessantes de todo modo, e são muito legais e bem úteis. Enfim, e bom, como sou um homem de ciência, eu também penso o limite, qual seria o limiar entre a, o pisar no freio, né? Digamos assim, para ir mais devagar com o avanço tecnológico, como a questão do megaludismo também, ou seja, basicamente quebrar a máquina, porque senão ela pode quebrar a sociedade, certo? Eu duvido que hoje, por exemplo, alguém pense em quebrar uma colheitadeira para que as pessoas possam colher algodão manualmente, por exemplo, para elas terem emprego. Ou até mesmo as pessoas, dá para os boias frias, ao invés de facão, dá uma faca de pão, aquelas, sabe, para cortar, para passar manteiga, nem cortar o pão, mas para passar manteiga, para eles cortarem cana, para quê? Para demorar mais tempo e eles terem seu emprego garantido. Um exemplo disso uma das profissões mais recalcitrantes do mundo e luditas é a profissão do estivador, por exemplo. Eles são totalmente contra a maquinalização e a entrada de estrangeiros, por exemplo, que roubem os seus empregos de quê? De burro de carga, certo? Eles carregam sacos de, sei lá, 60 quilos de produtos, né, para serem embarcados e basicamente para preservar, para eles terem salários, né, no final do mês, entendeu? Porque se basicamente colocarem esses 60 quilos que levaria 15 dias para ser embarcados, ao invés de colocar em tudo em empilhadeiras e embarcar, em 15 empilhadeiras e embarcar em 3 dias no máximo, vai estar todo mundo lascado. Eu não vou dizer todo mundo, porque vai ter alguém que vai ter a esperteza de aprender a pegar a empilhadeira, mas até lá, entendeu? É aquele negócio.
junto, todo mundo pode querer enfrentar uma pessoa armada, mas ninguém quer tomar o primeiro tiro, né? Perfeito. E aí também tem a questão, outras questões um pouco mais elaboradas. Por exemplo, o, o, a dublagem brasileira é uma arte, praticamente uma mistura de tradução sim, mas também com interpretação, certo? Que é uma referência para o mundo. E aí o que acontece? As inteligências artificiais podem substituir isso. Se você assistir aquele filme, aquele documentário Chuck Norris contra o comunismo, você vai ver que era uma mulher fazendo todas as vozes, alguns efeitos sonoros, e no leste europeu, por exemplo, não tem a dublagem. O que acontece? Tem a fala do personagem, aí entra uma narração explicando o que ela está dizendo. E, digamos assim, dando o mínimo, fazendo o papel de uma legenda, né? Entendeu? Certo? Então, assim, aí você vê que talvez tenha um robô falando, sei lá, em russo, fazendo, vai, a Suzana Vieira, que é a imagem que eu vi, né? Que é de uma novela que ela participava e aí vinha essa, essa, eu vi esse vídeo, né, que tinha ela fazendo o papel numa novela e aí ela falava a fala dela e ia vir um narrador explicando o que ela falou e o contexto e o nome da personagem. E agora imagine só, por exemplo, ter uma mulher falando russo, o búlgaro, por aí vai, e tendo a capacidade interpretativa minimamente da Suzana Vieira. Aí a gente já temos um avanço. Outra questão também é o seguinte, escola hoje é depósito de criança, tá? O pai ele não se responsabiliza para criar, então ele mocosa, ele maloca o filho numa escola. O mesmo de certa forma vale para os idosos, certo? Sabe, final de ano, por exemplo, tem algumas pessoas que deixam de dar remédio pros parentes idosos, aí o organismo deles se desregula e aí eles precisam ser internados, né? Estrategicamente bem no final do ano, certo? E também já teve clínicas de repouso que ofereciam esse serviço de, digamos, deixar o parente lá enquanto o pessoal comemora. Afinal, tem muita gente que não se dispõe, né, a cuidar de um idoso e tudo mais. Bom, voltando ao exemplo, tem gente que opta por essa opção barata e joga ele no SUS. E às vezes o problema é tão pequeno que volta a medicação, o organismo dele se desregula, mas a assistência social dos hospitais ficam ligando para a família dizendo: olha, a gente volta dia 2 dia 3 volta, ano que vem a gente pega, certo? E o idoso fica lá abandonado. As crianças também são assim, elas entram numa creche, que a educação já faz parte da educação básica, até os 16, 17 anos, que é o final do ensino médio, e quando eles estão em casa, eles estão o quê? Na tela, no celular. E bom, por quê? Porque os pais não querem ficar se aborrecendo, porque afinal também ficar rolando no Instagram é muito melhor do que ficar aguentando os apurrinhamentos de quem? De uma criança chorona e por aí vai. Que, entendeu? E aí o que acontece? Aí você vê uma outra coisa, o Estado acaba tendo que intervir no que? Em relações familiares. Certo? E aí, como eu disse, aí entra o questionamento disso, que realmente quanto a situação tá desmilinguida, desmilinguida não, perdão, mas tumultuada a ponto de, por exemplo, para proteção e o bem-estar dessa criança, quando eu digo criança mesmo, menores de 12 anos, você simplesmente proibir de acesso às redes sociais. A culpa é da tecnologia em si? Não. Não. Mas, bom, ela como uma ferramenta está sendo usada, né?
No caso, para fechar a macaquinha da criança, porque afinal ela é um ser em formação, faz perguntas, questiona, tá aprendendo a se comunicar, tá aprendendo a lidar com o mundo, à sua volta. E aí o que acontece? Tem um pai aborrecido, entediado e posso adjetivar mais ainda, fazendo basicamente o que? Dando um celular para ela enquanto ela não tá na escola, certo? Porque de certa forma ela tá protegida, tá? Um pedófilo pode mandar várias fotos dos seus genitais para ela, dizer que tentar seduzir ela, digamos assim, né? Afinal é uma atitude predatória. E no final, o Estado de fato tem que fazer o quê? Proteger essa criança, porque a família não está fazendo. E aí o que acontece? Fica-se também uma dubiedade. O quanto a tecnologia moldou as pessoas. Por exemplo, o pai, ele achar que ele sendo um bom pai, ele tá lá simplesmente tendo uma criança não reclamando e ele tendo a paz de poder ficar rolando seu feed, seja lá do Instagram, seja de qual rede social for, e ele tá passando isso pro filho, e ele tá abandonando essa responsabilidade de criar, ou o quê? E o quanto também a tecnologia moldou os pais para eles não terem essa tranquilidade. É muito difícil de responder isso, certo? São muitas questões que a gente tem que pensar e quanto, por exemplo, o público tem que acabar atacando a empresa, porque afinal é mais fácil do que atacar milhares ou milhões de famílias, né? Individualmente. Certo? A empresa ela tá definida, a gente sabe como faz, a gente sabe como tirar ela do ar. Agora corrigir os pais assim, dizer, olha seu vagabundo, cuide dessa porra que você pôs no mundo, entendeu? Aí já fica mais difícil. Porque a criança nem é uma porra, coitadinha. De certa forma foi, né? Mas enfim, então assim, são muitas questões que nós temos. Que nem, por exemplo, e isso a gente não vai saber mesmo como que vai acontecer, apesar de ter investidores, executivos e cientistas, jornalistas, julgadores falando, nós não sabemos mesmo. A gente não, por exemplo, a Finlândia, quem tentou ser high-tech e acabar com a escrita cursiva para já ir direto nos teclados. E agora ela está voltando. Também ler o livro digital tem um mercado menor do que o de papel. Ele é basicamente um mercado secundário. E bom, então assim a gente realmente não tem como prever. Eu por exemplo, eu tenho mais de 1000 livros no HD, digamos assim, né? Na nuvem. E aqui eu devo ter, nas minhas duas estantes, eu devo ter uns 200. Mas enfim, eu prefiro ler os 200 das estantes do que ler os digitais, certo? Só para dar um exemplo, e aí pessoal meu. Então assim, a gente tem que ver quanto a tecnologia nos molda, o quanto nós nos moldamos a tecnologia, o quanto o poder público pode fazer, o quanto ele não pode fazer. E é isso, muitas perguntas, e a resposta a gente vai ficar para quem? Para mim, que sou professor de história, para dar para vocês. Né? E isso a gente só vai saber quando? Depois que aconteceu. Seja um grande cocô, ou seja, deu tudo muito certo. E muita coisa vai dar errado e algumas coisas vão dar certo, assim, saibam já de antemão. Do mais, a gente está se questionando, então não dá para ser feliz. Obrigado. Assim, só para fazer a conclusão final, um episódio entre a década de 90 e 2000 dos Simpsons. O Homer disse sobre a televisão. Televisão, aquela lá de antena deles. Mas a gente não pode economizar com aquilo que vai criar os nossos filhos. Então, assim, essa questão assim não é da relação do homem com a tecnologia em si, não é tão recente assim, tá? Olhos atentos.